Quem conhece essa? É de 1995. Ah, não conheço. Série Estrelinha? Não, eu tava com 5 anos. Segundo ano Gazeta Esportiva, galera, vem com a gente para mais uma semana de muito futebol, de muito bom humor, de muita opinião. E vamos ver quem tá no estúdio hoje? Não é da época dele. Aumenta, Pacheco. É o Cooperô. Você conhece essas músicas? Você curtia essa fase? Você já estava casado, né? Não. Qual que tá? 94, 95? Não. Você não estava casado? Não, casei em 99. Você ia pra balada, então? Ah, um pouquinho. Ah, então o Alex conhece. Então é o seguinte, hoje tem 2 jornalistas pro Dia do Jornalista. Parabéns! Parabéns! 7 de abril, Parabéns, Dia do Michele, Jornalista. Parabéns pra nós. Alex Miller, José Paz, Elvinha. E hoje a gente traz tudo da polêmica rodada do final de semana. Teve muita reclamação de arbitragem. Para fazer parte desse debate, o Silvestre. Parabéns, Silvestre! Está no Parque São Jorge com as atualizações do Corinthians. A Marina está numa rodada de Kings League com a cobertura do evento. Parabéns, Marina! E também teremos atualizações do São Paulo. A gente fala sobre a vitória do Palmeiras, a gente fala sobre o empate do Santos. Segura na poltrona! Antes, tem dicas! De volta, Brasil querido. Eu começo dando um recado super especial para você. O nosso núcleo de mídias digitais da Fundação Casper Líbero lançou hoje o podcast Barbosa, Defendendo um Legado, que narra em 6 episódios a história do goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1950. Diversos personagens deram entrevistas, participaram, incluindo o nosso querido Chico Lang. Então confira o primeiro capítulo nas principais plataformas de áudio e não se esqueça, toda segunda vai ter um novo episódio. Acesse aqui no cantinho, onde tá? Aqui em cima, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Aponta o seu celular nesse QR Code e você já entra direto na plataforma para escutar todas as entrevistas sobre a história do Barbosa. Agora vamos com o giro de repórteres. Ele está lá, Alexandre Silvestre, no Parque São Jorge. Parabéns, Silver, pelo Dia do Jornalista para você. O Timão convenceu contra o Vasco, mas escapou, né, de uma polêmica. Conta pra gente. Jogo de sábado à noite em Itaquera, Michele, boa noite pra você. Tô passando frio aqui na região do Tatuapé, na sede social do Corinthians. Vou até pedir pro Thomas Jefferson e pro Rafael Leão, minha equipe de externa, mostrarem um pouquinho da movimentação aqui na rua São Jorge, sede social do Timão, Parque São Jorge. Fazem dia, faz frio na ZL e a noite foi quente em Itaquera na vitória do Corinthians sobre o Vasco da Gama, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, goleada por 3-0, um placar que poderia ter sido até mais elástico, porque o VAR, ao meu ver, anulou 2 gols legítimos do Corinthians. O VAR realmente veio para diminuir os erros e acabar com as polêmicas. Eu tô vendo. Bom, o Corinthians ganhou com 3 gols, um do Yuri Alberto com passe do Memphis Depay, o outro do Memphis com passe do Yuri. O terceiro que valeu foi contra do zagueiro, do lateral do Vasco da Gama. E o Memphis Depay, no gramado, após a vitória do Corinthians, reclamou de 2 pisões. O pisão com os 2 pés na bola, que não pode mais, que ele fez na final do Campeonato Paulista, quer dizer que não pode mais provocar dentro da regra do jogo. Será que pode driblar para trás da carretilha? Pode ainda comemorar? Bom, o Memphis falou desse assunto e falou de um outro pisão que ele sofreu no tornozelo. Ele continuou no jogo, o tornozelo dele tá desse tamanho, inchado, tá fora da partida de amanhã pela Sul-Americana, mas nesse caso, aí é uma questão interpretativa, ele reclama que poderia ter sido acionado o VAR para expulsão do marcador do Memphis que pisou no tornozelo dele. Para mim, no máximo, um cartão amarelo. Foi um acidente de trabalho. Fizeram a falta nele, concordo, acho que foi falta, mas não para cartão vermelho direto. Enfim, fala aí, Memphis Depay. I don't know what the VAR did. I think first half the VAR should check about my ankle. I think that was a clear foul, red card.
but instead they prefer to make rules here that not standing on the ball. I mean, what are we talking about? Brazil is about football, no? I think that if we continue like this in the board, who decides football in Brazil, that we do the wrong thing. So I want to be clear with that. Brazil is a country where you play football, and football you play not only with your feet, also with your mind. So I think that they have to do a better job. Eu assino embaixo. Tanta coisa para se preocupar no futebol brasileiro. Os caras querem impedir a provocação, que é um jogo mental também que você pode oferecer ao adversário. São assuntos polêmicos para vocês debaterem. Eu volto já já com mais Corinthians para falar da dupla de ataque Memphis Depay e Yuri Alberto. Será que é mesmo a melhor dupla ofensiva hoje do futebol brasileiro? Para mim é, mas esse é um assunto para daqui a pouco. Pois é, e aí eu concordo com o Memphis, mas a regra não diz isso, então a gente tem que seguir a regra, não é isso, Alex? Infelizmente, se a gente tiver que brigar com alguma coisa ou com alguém, seria com a regra ou com quem faz a regra, ou quem orienta os árbitros, né? Infelizmente existe essa regra, por exemplo, de não poder prender a bola com os dois pés. Então essa já é uma regra que existe no futebol. E no caso de subir na bola, na prática, ele está prendendo a bola com os dois pés, além de estar provocando o adversário. E na visão de quem faz a regra, ele não só infringe o regulamento prendendo a bola com os dois pés, mas também ele comete uma atitude antidesportiva, que é o termo utilizado para punir um jogador que faz uma jogada que não tem a ver com a objetividade do esporte. Então, nesse caso, seria tiro livre indireto, 2 lances, né, no popular, e cartão amarelo. A regra é chata? A regra tira a beleza do espetáculo? Tira. Eu concordo. Mas se a regra é essa, infelizmente, ela tem que ser respeitada. E os árbitros não podem inventar uma regra extra e liberar isso que o Memphis Depay fez, porque senão ele estará infringindo a regra do jogo e ele será punido. Então, infelizmente, para quem gosta do futebol arte, irreverente, provocador ou provocativo, não pode mais. Eu concordo com tudo que você disse e concordando, só colocando aqui a minha opinião, tá chato, né, gente? Chato, Pelo chato, amor de chato, Deus, chato. não pode subir na bola mais. Chato. Daqui a pouco você vai fazer Daqui a gol, pouco vai não vai pedir poder desculpas. chutar a bola, hein? Aí ó, o rapaz faz um gol num clássico, aí é torcida única. Ele é do time visitante. Onde é que ele vai comemorar? Ele comemora num canto lá, aí é xingar, toca aquela coisa, responde. Sabe, não dá mais esse tipo de futebol. Tá muito chato, tá muito chato. Essa regra aí, ela prendeu a bola, tal, beleza, tudo certo, tá lá na regra, você tem razão. Só que aí, ele tá fazendo uma coisa que, ao meu ver, difere um pouquinho de, prendeu a bola. Uma coisa, o cara caiu, segurou a bola ali com o pé, tal, prendeu. Isso daí, cara, é pra gastar o tempo, é a provocação do futebol, é aquela coisa que a gente sabe que faz parte do jogo. O Memphis disse aí, claramente, o futebol também se joga com a mente, ele tá corretíssimo. Ali ele fez pra gastar um tempo, acabou o jogo ali. Na final, ali, contra o Palmeiras, acabou o jogo nessa hora. Então, assim, o futebol tá muito chato, essa é a grande verdade, você não pode fazer mais nada. Daqui a pouco você vai fazer gol, vai ter que pedir desculpas, e isso aí contribui para que a gente não tenha mais esse tipo de... Poxa, lembra lá antigamente quando tinham várias jogadas, vários tipos de jogadores fazendo esse tipo de provocação, e depois se resolviam, tava tudo certo. Agora não, agora tudo é falta, nada pode, é cartão, tá muito chato. As comemorações que marcaram época, né, na década de 90. Lembra o Viola? Viola, Paulo Nunes. Fazendo porco. Paulo Nunes, Edmundo, Oséias. Os caras faziam provocações, brincavam, comemoravam de um jeito irreverente. Tomou cartão, e todo Viola? mundo gostava. fazendo Não, naquela época não tinha isso. Daqui a pouco não vai poder comemorar o gol. Pois hein? é. Falando? Pois é. O Palmeiras foi mais um time paulista a vencer na rodada do final de semana, mas teve reclamação do Sport. O Verdão ganhou os 3 pontos no Recife, até o ex-goleiro Marcão reclamou dessa vitória do Palmeiras. Fica de olho. Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Flaco Lopes foi agarrado dentro da área. Pênalti pro Verdão. O próprio atacante argentino foi para a cobrança e inaugurou o placar 1-0.
Pouco depois, ainda na etapa inicial, o Sport chegou ao empate. Lucas Lima cobrou o escanteio com perfeição e Christian Barletta, ex-Corinthians, bateu de primeira. Golaço! Tudo igual no marcador. Aos 44 minutos, o Sérgio Oliveira carimbou o travessão nessa falta aí, ó. O gol tava amadurecendo. Só que no segundo tempo foi o Palmeiras quem mais se lançou ao ataque. A equipe paulista perdeu um bom número de oportunidades. Dá só uma olhada aí. Na reta final da partida, a grande polêmica que não sai da boca do povo. O Rafael Veiga caiu depois dessa disputa com o Matheus Alexandre e o juiz Bruno Arleu de Araújo viu pênalti no lance endossado pelo VAR, comandado por Rodrigo Nunes de Sá e Diogo Carvalho Silva. A situação gerou muitos protestos dos jogadores do Sport. De qualquer maneira, o Piquerez converteu a penalidade máxima e deu a vitória ao Alviverde, placar final Sport 1, Palmeiras 2. O técnico Abel Ferreira não foi perguntado sobre o lance na entrevista coletiva e falou sobre o triunfo Alviverde. Segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima, nem a oitava, nem a nona, nem a décima que fazemos golos depois ou no fim. Já aconteceu muitas vezes. Isso é algo que esta equipa tem dentro, independentemente de quem jogar. O jogo só acaba quando termina e os jogadores sabem disso, sabendo que dentro do jogo temos que passar por muitas dificuldades e, como eu já aprendi aqui, o futebol brasileiro não é para amadores. É difícil, muito jogo, pouco treino, muita viagem. Vamos cobrar, né? A gente entende que não foi pênalti. E, aliás, nós temos a certeza que não foi pênalti. Nos sentimos muito frustrados porque é uma sensação de impotência. E a gente espera que tenha lealdade, né, nos jogos e que a gente possa jogar só contra o adversário. E aí, o que vocês acharam disso tudo, do pênalti, do Abel falando? Michele, uma coisa, o dirigente do Sport, aí, o André Figueiredo, eu compreendo a indignação dele, mas ele não pode falar em lealdade, porque se ele fala que não houve lealdade, pode dar, ou pode subentender que ele está duvidando da idoneidade do árbitro, né? Que se o árbitro não foi leal, significa que ele cometeu erros propositais, não é que ele não foi leal. O árbitro errou tecnicamente num lance. Só que pior ainda do que o árbitro Bruno Arleu foi o Rodrigo Nunes de Sá, que era o comandante do VAR, interpretar com todas as imagens que ele tinha na cabine que também tinha sido pênalti, né? É um lance interpretativo? Porque existe o toque no pé do Veiga. Mas, analisando a jogada, para mim, na minha interpretação, é nítido que o jogador do Sport busca a bola, não só busca como toca a bola primeiro, e o toque no pé do Veiga que acontece, na minha visão, é uma consequência do movimento que ele tinha feito para tentar interceptar a bola. Então, se ele toca na bola primeiro, ele tenta buscar a bola, ele toca na bola e depois toca no pé do Veiga como uma sequência de movimento e não um movimento extra, eu acho que foi um choque normal, por isso eu não daria pênalti. A CBF entendeu que também não foi pênalti e acabou, nesta segunda-feira, afastando o árbitro Bruno Arleu e também o VAR Rodrigo Nunes de Sá. E de quebra, a gente não vai falar do jogo em si, a arbitragem do jogo Internacional e Cruzeiro também foi afastada pela CBF, o Marcelo de Lima Henrique e a Daiane Muniz, que é de São Paulo, é uma VAR que é FIFA, inclusive. Eles foram afastados, não definitivamente, não estão fora do campeonato. Vamos fazer uma reciclagem, daqui a algumas rodadas eles voltam a trabalhar normalmente. E sobre o jogo, o Palmeiras jogou o suficiente para ganhar do Sport, começou com um time quase reserva, aí foi tétrico o negócio, né? Muito ruim. Quando entraram os titulares, a equipe melhorou, a intensidade aumentou, as chances cresceram, até que houve a jogada do pênalti. O Palmeiras poderia ter feito um gol válido, né, no segundo tempo, criou chance para isso. Teve bastante chance. O resultado, pela atuação dos dois times, acabou sendo justo, mas a justiça acaba indo embora
quando a gente vê um erro de arbitragem que decide o jogo. Né? A gente vai ver o lance do VAR antes do Zé comentar? Ou Zé, vamos dar uma olhadinha? Porque aí o Zé aproveita e comenta sobre esse lance aí, que gerou muita polêmica no jogo do Palmeiras, as imagens do VAR. Vamos assistir um trechinho. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí a gente vai ter um cálculo. Ele toma o toque. Ele falou que toma o toque, tá? Deixa até um pouquinho mais que eu quero ver esse pé que arrasta aqui no final. Depois que ele joga a bola e o jogador tenta prosseguir, tem um contato no pé que é mínimo. Depois ele vem arrastando a ponta do pé do chão. Ele não desliza o pé antes, tá? A gente tem, dentro da área realmente, tem o cálculo. E isso aqui impacta na ação dele de seguir na jogada, que sobraria pra ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado. Agora vem o Entendeu? APP. A gente vai checar o APP. O pênalti a gente está confirmado, a gente vai checar o APP. Aí, cabeça claramente, todos habilitados. Pode seguir. Seguindo velocidade real, tá? Vamos pro domínio, ok. Não precisa cabeça. Agora, esse domínio aqui, Não precisa ficar aí, não. Deixa comigo. eu quero ver se a mão do atacante de branco, se tem mão. Não, ele domina no peito. Invertido aqui. Deixa seguir. Não, ele joga no peito. Deixa seguir. Me dá uma aberta. Me dá uma aberta. Seguindo. Ok, habilitado claramente. Deixa seguir. A bola vai voltar pra ele mesmo. Aí ele dribla e é calçado. Penal confirmado, APP checado. É uma confusão. O José Paz vai destilar e tecer todos os comentários. E aí, José Paz? Eles brigam com a imagem, né, Michele? O rapaz ali no VAR dizendo que ele não toca na bola, tá mostrando que o jogador do esporte tocou na bola depois, como uma consequência, como disse o nosso Alex aqui. Pega o pé do... Ele pega no pé do Veiga. Isso aí não foi pênalti nem aqui nem na China, isso aí é pênalti, é só uma geladeira, Michele. Isso aí não foi nada. É absurdo como esses caras são ruins. Eles são muito ruins. Olha, eu sou um frigobar, exatamente. Você é um filho. frigobarzinho. É frigobarzinho. Mas é muito ruim, cara. Eles brigam com a imagem, jogo sim, jogo também. Era isso aí que a CBF tinha que estar olhando. Não se o rapaz sobe na bola, se não sobe, se prende a bola, se não prende, vai tomar cartão. É isso que a gente tem que corrigir no futebol brasileiro. Porque toda rodada tem um pênalti que eles brigam com a imagem. No jogo do Santos, a gente vai ver daqui a pouquinho também aqui o absurdo que ia acontecer lá. Cara, é assim, é todo jogo. E não é que, o árbitro tá roubando time X, time Y. Eles são ruins mesmo, eles não sabem o que eles estão fazendo ali. Você dá esse pênalti aí, é um absurdo, é pro pessoal lá do esporte ficar bravo mesmo. Porque comprometeu todo um resultado. Imagina, você vai jogar com o Palmeiras, você consegue um empate, o campeonato que o Sport disputa não é o mesmo do Palmeiras. Você conseguiu um empate com um time que vai brigar pelo título, poxa, ia ser um baita resultado. Aí vai um rapaz lá do VAR e faz isso aí, e aí eles dão pênalti. Cara, é um absurdo, tem que ficar bravo mesmo. A questão é que se você não tivesse o VAR, né, antigamente você não tinha o VAR, então você vê a imagem ali correndo, mas na parava velocidade ali, o árbitro normal. era perdoado até, porque era só uma vez que o E árbitro outra, tinha não chance dá de pra ver. ficar analisando em câmera lenta. Em câmera lenta eu também não gosto. Câmera lenta, o jogo não é em câmera lenta, o jogo é em velocidade normal, gente. Até um beijo vira uma agressão em câmera lenta. Exato. O Veiga, ele cai constrangido, já olhando pro lado pra tentar levantar. Então, sabe, o Vitor Roque ali do lado já corre pra tentar pegar a bola. Cara, é brincadeira. E o Marcos? Olha, o ídolo palmeirense Marcão se pronunciou sobre o pênalti que garantiu a vitória do Verdão sobre o Sport. Você tá curioso pra saber o que ele falou? Se liga. Fala, amigos. Passando aqui pra comentar no jogo do Palmeiras. Vou falar um negócio pra você, velho. Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder, cara. Empatar o jogo do que ganhar com um pênalti desse, mano. É constrangedor, do fundo do meu coração, mano. É constrangedor. Vocês podem ficar comigo aí. Marcão, você é contra o Palmeiras, eu sou contra nenhuma, velho. De boa. Não pode. Os jogadores dentro do campo tem que cavar, fazer o caramba 4. Caramba, mas tem tecnologia, velho. CBF, pessoal, deixa o juiz olhar o VAR, mano. Deixa o cara ver o VAR pra ver que não foi pênalti, mano. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira, cara. Pelo amor de Deus, ó. Resultado... nem sei o que falar, mano. Eu fiquei puto, mano. É constrangedor um pênalti desse, mano. Do fundo do meu coração. Deus o livre. Boa semana, amigos. Só uma correção no que disse o Marcos, Michele. Ele falou, deixa o árbitro ver o VAR, como se o árbitro quisesse ter visto o VAR e não deixaram ele ver o VAR. Não é assim que funciona. O protocolo é o seguinte, qualquer decisão da arbitragem importante em campo,
é analisada automaticamente pelo VAR. E se o VAR acha que o árbitro tem que rever uma jogada, é o contrário. Né? Aí ele chama o árbitro, olha, fulano de tal, recomendo revisão, porque para nós aqui pode ter havido uma penalidade máxima ou pode não ter havido a penalidade máxima. Aí ele aceita, acata o chamado do VAR para ir olhar no monitor. Se quem está no VAR tem a mesma opinião do árbitro de campo, ele não chama. Ele não chama. Não precisa chamar. Se todo mundo concordou com a decisão tomada Mas não dá pra ver campo, esse vídeo e ter a mesma opinião, né? Tipo assim, dá? Até dá, porque teve gente, inclusive ex-árbitros, que acharam que foi pênalti. A nossa Ana Paula de Oliveira, que participou... Ela achou, eu achei ontem no mesa que foi, mas eu não sou especialista, não, mas né, ela gente? que foi árbitra, bandeira, enfim, Agora, é obrigada a entender caiu na área, pra mim é pênalti. Então, seria outro esporte. Aí... Caiu na área, pênalti. Aí a Ana Paula de Oliveira falou que foi pênalti. Né? No jogo do Inter e Cruzeiro, o Simon falou que o Marcelo de Lima Henrique acertou ao expulsar o jogador do Cruzeiro. Então, assim, tem especialistas que também divergem nas opiniões. Por isso que é um lance interpretativo. Não é um lance claro, por exemplo, que a bola saiu ou não saiu, estava impedido ou não estava impedido. É um lance de interpretação. E aí, nesse caso, quem estava no VAR concordou com a marcação de campo. Então, por que foi afastado se é um lance interpretativo? Porque no entender da comissão, eles erraram. E aí, como deu uma polêmica muito grande, eles foram afastados. O VAR, ele vai narrando o jogo inteiro, vocês já viram? É uma loucura a cabine ali, não dá pra entender nada. Não, eu acho que isso aí atrapalha eles também. Eu acho que eles não se entendem de jeito nenhum. E o árbitro fala também com a cabine. É uma loucura. O Santos acumulou mais um jogo sem vitória no Brasileirão, gente. Ontem o Peixe empatou com o Bahia lá na Vila Belmiro. Presta atenção na reportagem de Salazar. Não adianta procurar no campo nem no camarote. Neymar deu as caras no vestiário da Vila Belmiro e durante o aquecimento, só para dar uma força mesmo. Porque depois ele voltou para a mansão dele para assistir Santos e Bahia pela televisão. E o que Neymar e todo mundo viu foi Pedro Caixinha repetir a escalação da primeira partida do Brasileirão lá em São Januário. O problema é que a insistência não deu certo. Rogério Ceni poupou alguns titulares e mesmo assim o Bahia sobrou no primeiro tempo, com destaque para Eric, que marcou esse golaço pro tricolor. Golaço pela jogada, pela finalização, por tudo. E depois, o Eric ainda mandou uma na trave, suficiente para a torcida perder a paciência com Caixinha. Mas o Santos voltou com Soteldo e Tassiano para o segundo tempo e o Peixe empurrou o Bahia para trás. Não demorou para empatar com Tassiano, que havia acabado de entrar. Outro gol bonito, hein? A virada poderia ter saído nesse pênalti marcado pelo árbitro no campo, mas o lance foi anulado graças ao VAR, que corrigiu um erro grave do juizão. Bola na cabeça, nada de mão e segue o jogo. Pelo menos não impediu a virada. Diego Pituca, outro que Caixinha colocou no segundo tempo, pegou de prima e marcou o terceiro gol bonito do jogo. 2-1 pro Peixe e clima renovado na Vila, apesar de apenas 8 mil pagantes num chuvoso fim de domingo. Mas a defesa do Santos tá complicada. Luciano Juba passou por todo mundo e jogou aquele balde de água fria nos santistas. E o jogo acabou terminando do mesmo jeito que começou, empatado e com muita pressão pra cima de Pedro Caixinha. Não tem jeito, a pressão tá realmente muito grande para cima do Pedro Caixinha e ele precisa dar uma resposta se quiser continuar no cargo. E a sequência é daquelas, viu? O Santos vai visitar o Fluminense lá no Maracanã. Depois pega o Galo aqui na Vila Belmiro. E na sequência tem clássico contra o São Paulo lá no Morumbi. Não tá fácil pro Caixinha, não. Não ganhamos hoje? Não. Mas a forma como a equipa fez as coisas para querer ganhar é um sinal que vamos ser muito fortes, seguramente, neste Brasileirão. E aí, vamos direto agora conversar com o Thiago Salazar, que vai trazer pra gente as últimas informações do Santos. A pergunta que não quer calar é sobre justamente o futuro do técnico Pedro Caixinha.
Salazar, treinador, ainda está empregado? Ainda tá, Michele. Por enquanto, sim. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, mas está longe de estar prestigiado, aquela palavra que os dirigentes tanto gostam de utilizar, né? A verdade é uma só. Os torcedores estão insatisfeitos com o trabalho do Pedro Caixinha. A gente viu aí no VT muitos xingamentos, vaias e tudo mais. Há um incômodo muito grande com os resultados. Até agora, 4 empates, 6 vitórias e 6 derrotas desde que o Caixinha assumiu o comando do Santos. Já são 4 jogos seguidos sem vitória e ele vai para esse jogo contra o Fluminense no próximo domingo, lá no Maracanã, para uma verdadeira decisão. É uma verdadeira decisão para o Pedro Caixinha. Se ele não trouxer um bom resultado, ou no mínimo um bom desempenho contra o tricolor carioca lá no Maracanã, muito provavelmente ele não continuará no cargo à frente do time do Santos. Essa é uma tendência porque não é só uma questão dos torcedores. Os dirigentes estão incomodados com o trabalho do Pedro Caixinha, com os resultados, com as atuações, com as escolhas do técnico. E ontem, sofrer esse empate aí aos 44 do segundo tempo era tudo que o Caixinha não precisava. Pelo menos para tentar ali trazer alguma esperança para o Caixinha conseguir esse resultado que mantenha ele no cargo, ele deve ter o Neymar contra o Fluminense na próxima rodada. Enfim, Neymar deve voltar a campo, deve ficar à disposição. Vamos ver o que o Pedro Caixinha falou sobre esse possível, provável retorno do seu camisa 10. Então, nós estando sendo o jogo aqui na Vila, fez questão de estar connosco, fez questões de falar para o grupo antes do início do jogo, fez um trabalho fantástico em termos do equilíbrio, recuperação, fortalecimento. E tudo indica que na terça-feira, vai estar na terça-feira connosco no início da semana na preparação do próximo jogo. É isso, a gente vai ter que aguardar. Como eu falei ontem no Mesa Redonda, se não acontecer nenhum contratempo durante essa semana aí de trabalho, o Neymar vai para o jogo, enfim, vai voltar a jogar pelo Santos. Ele que não entra em campo desde o dia 2 de março, quando o Santos venceu o Red Bull Bragantino. E, aliás, está aí a última vitória do Santos sob o comando de Pedro Caixinha. Dentro da diretoria do Santos já começou aquele zum de nomes para eventualmente substituir o Pedro Caixinha. Jorge Sampaoli e Dorival Júnior, ambos sem clube neste momento, são nomes muito bem comentados nos bastidores da Vila Belmiro. Se o Santos for atrás de um treinador, muito possivelmente um destes dois ou os dois serão procurados pela diretoria do Santos, que, como eu disse, está incomodada com o trabalho do Pedro Caixinha. Não é só uma questão do muro para fora, como a gente costuma falar. E o Neymar, dá uma olhadinha aí na tela, o Neymar acabou se pronunciando depois do jogo, abre aspas para ele no Instagram: hoje perdemos mais 2 pontos, mas tenho certeza que vamos nos recuperar. Agora é trabalhar e melhorar. Tá aí a única manifestação do Neymar, que ontem foi à Vila Belmiro, mas assistiu o jogo de casa e se pronunciou só pelo Instagram. É isso então, Michele. Domingo que vem, Santos e Fluminense, final de Copa do Mundo para o Pedro Caixinha, provavelmente com o Neymar em campo. Aí que é bom, a gente quer ver o Neymar em campo, né, Alex? Claro, né, claro. Zé? Um jogo muito difícil, né, Zé? Porque o Fluminense também precisa do resultado e joga em casa. E o Santos... E Renato Gaúcho chegando lá, que vai querer mostrar resultado. Tem tudo isso. Tem Renato Gaúcho começando o trabalho, tem o Neymar voltando. Vai ser um jogo muito interessante e muito difícil para o Santos. Se o Pedro Caixinha depender desse jogo, o risco é grande de o Santos começar a semana que vem sem treinador e buscando um outro técnico, né? E o time precisa melhorar. E essa melhora, indubitavelmente, passa pelo Neymar. O time do Santos com o Neymar é um e, obviamente, é outro sem ele. Ele traz uma qualidade muito importante para a equipe quando ele está inteiro para jogar. Tomara que tenha sido a última lesão dele na carreira e que ele possa continuar jogando futebol e mostrando o seu valor, pensando até na próxima Copa do Mundo, né, Zé? Com certeza, a gente sabe que o Neymar é um grandíssimo jogador. Agora, são duas situações. Primeiro, o Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, quando depois do jogo contra o Vasco, ele dá aquele tipo de declaração, onde ele diz que, poxa, a gente tinha que vir aqui e ganhar, não dá pra jogar esse futebol que a gente jogou aqui, ele já mete uma pressão danada no próprio treinador de uma maneira, a meu ver, desnecessária, você externar esse tipo de opinião. Isso aí é coisa pra falar internamente ali,
porque agora a gente sabe que a pressão é muito grande em cima do Caixinha. E em relação ao Neymar, é complicado, viu? Porque a partir do momento que o Santos, ele dá a chave do vestiário, dá a chave da Vila Belmiro de Santos pro Neymar, você acaba ficando refém dessa situação. O Neymar vai lá, aí dá uma palavrinha com o grupo, dá um tchauzinho ali e vai para casa. Então, assim, é muito complicado essa situação que vive hoje o Santos com o Neymar, situação que o próprio Santos se colocou. É óbvio que o Neymar é um jogador muito importante, que se ele tiver em condições ele pode ajudar. Mas hoje ele vive muito mais do que ele já ofereceu, do que ele já deu para o Santos, do que ele pode dar nesse momento. É muito complicado. O Neymar fez um jogo bom, talvez, aí contra a Inter de Limeira, aquele que ele faz o gol olímpico. Olha ele ali, ó. E a gente fica projetando que o Neymar vai jogar, que ele vai ajudar o Santos, que ele vai ajudar o Santos. Eu já esperava isso. Vocês não jogava lá naquele lugar que ele tava, lá no fim do mundo? Não, Michele, mas aí você vai dar a chave, então, da Vila pra ele? Ué. Vai fazer o que ele quiser? Ele chegou com a pompa e a circunstância. Se ele chegasse, a gente já teve outros casos aqui no Brasil. Eu acho que ele até jogou muito já. Eu acho que aqui, ó, já tivemos aqui no Brasil Romário, dono do vestiário no Flamengo, dono do VAR, mas chegava no jogo, era 2, 3 gols, ele resolvia. Agora o Neymar não tá resolvendo. Quando tem que jogar contra o Corinthians, não joga. Quando tem que jogar no Brasileiro pra ajudar o time, não joga. Fica sempre, sabe, ele vai jogar. E não joga. Então aí acho complicado. É isso. Difícil. Deve renovar com o Santos, pra você? Você acha que sim? Acho que ele vai. Acho que ele vai, não é nem que deve, acho que ele vai renovar. É bom? É bom, né? É bom. Eu acho que pro Santos é bom. Mesmo ele não jogando, é bom pro Santos. Ó, a gente volta a falar com o Silvestre Stallone. Silvestre, a dupla de ataque do Timão tá voando e eu quero saber o que o Ramon tá pensando sobre isso. Tá contigo. Beleza, Michele, segura só um pouquinho o Ramon, porque uma informação importante que saiu dos bastidores do Corinthians é que o Memphis Depay, que forma essa dupla que está dando muito resultado ao lado do Yuri Alberto aqui no futebol brasileiro, o Memphis lançou um documentário que mostra um pouquinho da relação dele com a torcida do Corinthians. O documentário se chama Ecos de um Novo Mundo, será lançado na próxima quinta-feira, já tem trailer aí nas redes sociais dele, e quem tiver interesse pode ficar antenado na quinta-feira, que deve aparecer esse documentário por aí, mostrando os bastidores de Memphis Depay na vida corintiana, no cotidiano do futebol brasileiro. Ele que está surpreso de forma positiva com tudo isso. A respeito dessa dupla, Yuri e Memphis, antes dos números de ambos, vamos à opinião agora sim do técnico deles, Ramon Dias, feliz da vida com o desempenho dos caras que estão muito entrosados dentro e fora de campo. Fala, Ramon. 8 meses que están trabajando juntos. Es muy importante para nosotros el manejo de juego ahí en la mitad de la cancha, de 3/4 para adelante. Y son 2 goleadores. Memphis a mí personalmente me gusta que convierta más, porque es el atacante, es el extranjero, es el jugador, uno de los jugadores más importantes que tenemos. Yo siempre hablo con él y me gusta que convierta, porque es un jugador importante. Hoy Yuri está en un gran momento, nos está definiendo cada jugada. Cuando estaba Garro también hacían la definición, teníamos un tridente muy importante. Romero también hizo muchos goles importantes. Ojalá que Coronado también en esa posición pueda convertir y ser importante para nosotros. Pero estamos felices de mitad de cancha para adelante con todo el juego, cómo están generando. Y hoy me parece que fue un partido muy especial, porque queríamos demostrar a la gente cómo jugamos acá en la arena. Así que estamos felices por todo el grupo, cómo jugó. A chegada do Memphis potencializou o futebol do Yuri Alberto e os dois estão jogando muito bem. Eu fiz aqui um recorte com a ajuda da produção do Gazeta Esportiva dos jogos e do desempenho nos números dos dois jogadores, Yuri e Memphis, na temporada 2025. O recorte é desse ano. Memphis Depay, em 18 jogos, marcou 3 gols, deu 8 assistências, 11 participações diretas em gols em 18 jogos. O Yuri Alberto jogou 21 vezes, tem 8 gols no ano, com 1 assistência, total de 9 participações diretas. Ou seja, os dois têm 20 gols marcados em 36 do Timão na temporada.
ou melhor, 20 gols marcados não, 20 participações diretas nos 36 gols marcados pelo Corinthians. Mais da metade dos gols do Corinthians no ano passam pelos pés do Yuri e do Memphis Depay, Michele. Será essa a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro atualmente? Depois eu deixo a pergunta aí, a gente falou sobre isso ontem no Mesa Redonda, depois eu deixo a pergunta aqui pro Alex e pro José Paes. Agora, bom, José Paes, e aí? Antigamente a gente tinha muito essa questão da dupla de ataque. É a melhor né? dupla? Eu tava pensando aqui, acho que o Pedro tá machucado, né? Não ainda tá jogando, voltando ainda. Você tem o Paulinho também lá no que ainda não Palmeiras, estreou. Se não for a melhor, tá entre as 3 melhores. Acho que nesse momento é a melhor, eu nesse acho. momento acho que é a melhor, sim. Antigamente a gente tinha muito isso, né? As duplas de ataque marcantes, os caras se completavam muito. E aí depois o futebol mudou, jogando com 3 atacantes, os pontas, né? Os externos, e aí mudou muito. Mas acho bem legal essa dupla Yuri e Memphis. E o Memphis é um grande jogador, ele potencializa os jogadores que estão ao redor dele, né? Então essa vinda dele pro Brasil foi bem legal. Eu acho que ele tá ajudando muito o Corinthians e ajudando também o próprio Yuri a crescer, que é um baita jogador, é um fazedor de gols. E com o Memphis ali ficou mais confortável para ele. Então estão formando uma belíssima dupla. O Memphis deu confiança pro Yuri Alberto, né? E não tenho dúvida de que essa dupla hoje é a melhor do Brasil, é a melhor dupla de ataque do nosso futebol. A gente pode ter daqui a um tempo Paulinho e Vitor Roque já entrosados, a gente pode ter a volta do Pedro com o Bruno Henrique. São duplas que tem tudo também para arrebentar. Gabigol e Dudu. Gabigol e Dudu eu acho mais difícil, mas enfim, neste momento, Yuri Alberto e Memphis Depay são os melhores. E o São Paulo? São Paulo acumulou o segundo empate no Brasileirão em mais um jogo. Olha, esse jogo teve muita reclamação da arbitragem e teve até bronca do técnico Luiz Ubeldia. Vamos assistir. O Atlético Mineiro recebeu São Paulo no Mineirão e o tricolor até pressionou no primeiro tempo com Alisson e Marcos Antônio, mas os dois pararam em Everson. O Hulk, apesar do chute forte, viu Rafael evitar o gol. Mas olha só, o que tá dando o que falar é a expulsão do Luiz Ubeldia. O técnico reclamou da arbitragem, levou o amarelo, seguiu reclamando, tomou o segundo e foi expulso. No segundo tempo, o Scarpa colocou o Rafael para trabalhar de novo. Lucas Ferreira fez o mesmo com o Everson. E rolou mais cartão vermelho em campo, hein? Após Caleri tomar o amarelo por falta em Júnior Alonso, o juizão revisou no VAR e trocou a cor do cartão. Com 1 a mais, o Galo assustou o São Paulo nesse cabeceio do Júnior Santos. E no finalzinho, ainda deu tempo do Lianco cometer falta em Ferrarese, tomar o segundo amarelo e ser o terceiro expulso de uma partida que não saiu do zero. El arbitraje en todo momento plantea dudas. Yo no sé cuál es el criterio que usa, no es la primera vez que nos pasa con este árbitro. Y hay cosas que no las puedo soportar, ¿viste? No las puedo soportar. Por supuesto, soy entrenador, no soy líder de los árbitros, pero es amarilla, doble amarilla, es expulsión. No entiendo por qué no lo hizo. 1 y 1000 veces voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo vivo de esto. El fútbol es mi vida. Entonces no puedo permitir que un árbitro se dé el lujo de no expulsar a un jugador rival cuando tiene que ser expulsión. Si me tienen que expulsar 20 veces, me van a expulsar porque a mí no me importa. Yo ya tengo un nombre como entrenador y no me importa que me escrachen en las redes sociales, no me importa nada. Lo único que me importa es defender al equipo que estoy dirigiendo. Y el equipo que estoy dirigiendo es Sao Paulo. E o Ubeldia foi expulso? Ele tem que se emendar, né, gente? Nossa. Ele sabe que já é marcado pela arbitragem. Foi a terceira expulsão dele pelo São Paulo, se não me engano, já tem 26 Só falta amarelos. ele bater em alguém, viu? Não tem o que apertou o nariz do outro que vocês falaram? É, o Mourinho. Então, só tá faltando ele fazer uma coisa dessa, hein? Cara, ele é muito intempestivo no banco de reservas. Eu tenho uma impressão de que a CBF orientou os árbitros a ficarem mais rigorosos com os treinadores de um modo geral. Eu tenho visto cartões para os técnicos direto, a todo momento. Eles
falam alguma coisa, esboçam uma reclamação um pouquinho mais forte, o árbitro já vai lá e dá amarelo. Então, treinadores como o Zubeldia, como o Abel Ferreira, se eles saírem um pouquinho do tom, eles serão amarelados e, consequentemente, vermelhados se continuarem. Não tem jeito, e isso acaba atrapalhando o time do São Paulo, ele não vai poder dirigir o time contra o Cruzeiro, o time fica órfão ali durante o jogo, durante o resto da partida. Então tá na hora do Zubeldia aprender. E a diretoria também pode cobrar um pouquinho, né? Tudo isso que você falou tá corretíssimo. Mas vamos lá, vocês viram o lance que ele tava reclamando? Era pro Lianco ter sido expulso, gente. Aí tira qualquer um do sério mesmo. O Lianco foi com a sola do pé levantada e deu no Ferrarese. Tem que sair, não sabe? Os caras são ruins demais. E aí expulsa no final quando não era nem falta. Exatamente. Então assim, aí tá errado o Zubeldia. Tá errado o Zubeldia. Mas também vamos lá, né? Pelo amor de Deus, os caras são muito ruins. Olha aí, e o lance do Caleri, eu acho que tá bem ali, sabe, muito ajustado. Eu até expulsaria o Caleri, acho que sobra uma cotovelada. Agora, o Lianco era pra ter sido expulso antes. Primeiro tempo ainda. Tava certo o Zubeldia de reclamar. Passou um pouco do tom? Passou. Mas pelo amor de Deus, o Ramon Abateabel, árbitro de Olimpíada e tudo, muito ruim, muito fraco. E não foi afastado pela CBF. A CBF gostou da arbitragem dele. Horrível, era pra ter sido expulso o Lianco. Adianta o árbitro falar alguma coisa? Adianta, porque eles falam, eles são expulsos, adianta ou não adianta nada essa pressão? Pro árbitro? Não, quando eles gritam lá... Eu acho que não, só atrapalha. Não adianta, mas aqui ali, Michel, você perde a estribeira. Você vê que o cara não tá fazendo o que é pra... técnico, adianta o técnico, ele falar alguma perde coisa? a estribeira. Não adianta. Né, pro árbitro, Mas adianta. tem que se controlar, faz parte, Zé. Eu concordo com você. Tipo, o técnico vai mudar a opinião dele? Ainda mais, não, lógico que não. Ainda mais o árbitro vai mudar a opinião dele? Ainda mais quem sabe que é não perseguido, mas é mais marcado pela arbitragem. Ele, o Abel e o Renato Gaúcho já são o cara três. dá um grito já, né? Ok. Quem chega para a conversa é Marina Buffon, que tem informações do São Paulo, mas também da Kings League. Boa noite. Mostra pra gente, Má, onde é que você tá? Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente nessa segunda, nesse início de semana. Eu estou na Orio Arena, aqui em Guarulhos. Vou pedir para o Silvio Procópio mostrar para vocês. A gente está no hall de entrada aqui da Kings League Brasil, que vem para o país aqui pela primeira vez. Aqui no fundo, a gente vê o Kaká, que é o embaixador da Kings League aqui no Brasil, e os presidentes dos 10 clubes que estão aí, dos 10 times, né, que estão disputando o troféu da Kings League Brasil. Entre eles, o Neymar. Inclusive, Neymar é esperado aqui hoje para o jogo entre Fúria e Nivelados, que acontece às 9 da noite. Vocês devem estar se perguntando, mas Kings League, eu não entendo muito de Kings League. A gente está preparando, viu, Mi, um conteúdo bem legal para mostrar para vocês como funciona essa competição, que pelo jeito veio para ficar aqui no Brasil, tá? Amanhã também vocês vão saber tudo dessa terceira rodada que tá acontecendo ali atrás, num barulho, tem torcida, tem tudo, viu, gente? Mas passando para vocês informações também do São Paulo, vocês estavam aí discutindo sobre a arbitragem, que foi a grande protagonista do empate de ontem com o Atlético Mineiro. O elenco voltou ontem mesmo lá de BH, hoje já se reapresentou no período da manhã no CT da Barra Funda, porque na quinta-feira tem segunda rodada da Libertadores, jogo contra o Alianza Lima no Morumbi às 9h30 da noite. Então aqueles que foram titulares, jogaram por mais tempo, fizeram aquele trabalho regenerativo, né, de fisioterapia e tudo mais. Os outros fizeram ali treinamento normal, 11 contra 11. E aí a gente tem então atualizações. Pablo Maia, Lucas e Oscar, principalmente Lucas e Oscar, continuam nos seus trabalhos aí no departamento médico. O Lucas tratando as dores do joelho, o Oscar com aquela pequena lesão que ele teve na coxa. São esperados para quinta-feira? Sim, mas o time ainda é muito cauteloso em relação a poder contar com essa dupla que é tão importante para o São Paulo. Agora, no final de semana, o torcedor foi pego de surpresa. Afinal, o Luiz Gustavo foi afastado, segue internado ainda hoje, ainda no Hospital Israelita Albert Einstein, por causa de uma tromboembolia pulmonar. Isso mesmo, ele sentiu dores na região torácica, acabou sendo internado e segue em observação. Não há uma previsão de poder contar com o volante, ele que vinha aí depois de ter se recuperado de uma lesão no pé, de um dedo quebrado do pé, agora então com esse problema que requer muitos cuidados. Tá certo, Mi? Agora eu vou pro restante dos jogos. A gente assistiu o primeiro, que o Real Elite venceu, e agora a gente vai ver se o Neymar vem por aí, algum outro presidente vem por aí, ó, uma
barulheira, viu, gente? É torcida mesmo, não é brincadeira de videogame, não, é de verdade. Legal, Mai, vai ficar lotado, será aí? Isso Será aí que eles lota. vendem ingresso? Deve ser caro, né, Mal, o ingresso? Isso desse evento aí, né? Sim, Mi, os ingressos aqui hoje estão esgotados, viu? São 5 jogos, são 20 minutos cada tempo, um jogo atrás do outro. São 5 nessa terceira rodada. Ingressos esgotados por aqui nessa Ório Arena. O espaço é grande, torcida é um espaço razoável, vamos assim dizer. Os ingressos já hoje à tarde estavam esgotados. A gente vê bastante um público jovem por aqui. Então, assim, principalmente no jogo das 9, que é entre Fúria e Nivelados, o público deve estar bastante aqui na arena. Beleza, Má, obrigada aí por todas as informações. Esses eventos, legal, novas... A garotada gosta, né, Michele? O molecada, pessoal se gosta, diverte. né? É Vai lá, mais vê o tipo um Neymar. TikTok, é rápido, pá. Essa Emoção galera o tempo todo. coisa não perde fugaz, tempo, né? né? Não tem tempo de Não dá pra nada, perder eles estão tempo. sempre correndo. Presidente, como é que é o presidente do time bate O presidente, pênalti, tem né? o pênalti do presidente, que vale mais, tal. O Neymar é presidente de um time, aí teve pênalti na última rodada, ele não bateu. Igual no bateu o Pebolinho, no Cris. Totó, né? Que o gol de goleiro vale 2. Exatamente, Então, no Kings perfeitamente. League, o gol Na nossa época era esse. A gente brincava de Pebolinho e Totó, né? Agora é Kings League. Kings League. E o Corinthians? Corinthians. Corinthians volta a campo amanhã pela Copa Sul-Americana. Acesso E aí, hein? O técnico Ramon Dias vai ter muitos desfalques, né, Silver? Como é que ele vai para esse jogo? Vai ser pelo menos 6 aqui, levando-se em consideração os principais jogadores. Então, vamos a eles. Memphis Depay, pisão no tornozelo. O Coronado, que machucou o ombro numa pancada que sofreu no jogo de sábado. O Memphis também se machucou no sábado. Hugo Souza já estava machucado com lesão muscular na coxa. Gustavo Henrique, desconforto na coxa, não jogou sábado, não joga amanhã, nem viajou para a Colômbia. O Corinthians já está lá. Andileri quase se recuperou a tempo, mas não. Então tá fora também do jogo da Sula. E o Garro, que deve retornar entre amanhã e quarta-feira de Madrid, porque ele está realizando aquela fisioterapia ultrassônica com um especialista que curou o Memphis Depay. E só uma última coisinha, prender a bola a regra não permite, nunca pôde. Prender a bola caído no chão, com a bola entre as pernas é uma coisa. Agora, subir na bola não necessariamente é prendê-la. Uma dica para o marcador: dá uma bicuda na bola e derruba o provocador que está com os 2 pés em cima da bola, ele cai de bumbum no chão. Tchau. E vão marcar pênalti. Não. Não, porque se pegar na chuta a bola... Fiquei preocupado, porque hoje a gente tem o nosso futebolzinho, o Silvestre tá. Ele é o cara que dá bicuda, você Ainda é o bem, que sobe na bola. mas ele tá no meu time. Ai, que bom. Então tô tranquilo. Porque se ele tivesse no outro... Deixa eu falar a vocês com esse futebol, vocês tomem cuidado, gente, que eles se acham tudo aquilo, sabe, né? Eles se acham. Não. Olha lá, o diretor falou, nós somos, nós Isso, não nos Michele. achamos. Olha só, olha o que eu tô Tranquilo. lidando. Depois chegar no dia seguinte, tudo confundido, Ó, só uma coisa, hein? mancando. Se o Corinthians perder esse jogo amanhã, praticamente dá adeus à Sul-Americana e tem verdade. que se concentrar só no Campeonato Brasileiro. É um jogo muito difícil. Lá em Cali, na Colômbia. Matei uma formiga aqui. E aí eu acho que vai ser complicado. Acho que o América tem tudo para ganhar o jogo. Mas é uma pena. É que por causa pena. da primeira rodada, né? O Corinthians perdeu em casa. Perdeu em casa. Mas pro se Huracan. ganhar? Se ganhar, Depende aí dos volta a ter outros. chance, mas Dos outros. só depende. classifica um de cada grupo, né? Não, mas o segundo colocado ainda disputa Tem o a playoff com repescagem o terceiro. com quem vem da Libertadores. O problema é quem vem, porque pois é. de repente vem um time complicado, que não foi tão bem na Libertadores, já cai aqui na Sul-Americana, Vai pode ganhar complicar. o Corinthians. Vai? Vai ganhar. Vai, 1-2, eu acho. Vai ganhar 1-2. Vai É ganhar o palpite Corinthians. só. Vai ganhar o Corinthians. Amanhã tem palpitômetro. Mas eu não tô aqui. Turma, Então, obrigada, 2 a 1. José Paz. Valeu, Alex Miller. Beijo pra vocês. Jornal da Gazeta agora. Tchau. Tchau.